A paz do Senhor a todos os meus amigos, professores da classe de adolescentes. Finalmente chegamos à última lição do trimestre, que teve por título A História do Povo Escolhido. É interessante, professor, que por se tratar da última aula, você faça um panorama acerca de tudo que foi estudado ao longo desse trimestre. Todos os pontos importantes da história de Israel, ainda que de forma resumida, mas no início da aula é interessante para saber até que ponto os seus adolescentes absorveram ao longo desse trimestre. E quando nós falamos da lição 13, ela tem por título Um exílio e uma esperança. A leitura bíblica se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 17, e versículos do 9 ao 23, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, e os versículos do 11 ao 21. A lição, ela tem alguns recursos que podem lhe auxiliar, como, por exemplo, o recurso A Mensagem, que é um versículo em foco, que é Jeremias, capítulo 30, versículo 10, que diz: Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Nós temos alguns objetivos, como normalmente são 3, é apresentar o desfecho da história do povo de Israel no Antigo Testamento, destacar a importância e a atuação dos profetas antes e durante os exílios dos hebreus, e refletir sobre a justiça e a misericórdia, e a fidelidade e a bondade de Deus. Quando nós falamos de Israel, nós estamos falando do povo que no Antigo Testamento foi escolhido por Deus para assim ser o canal e a porta para a salvação a todos os povos. Haja visto que através de Israel saiu o Messias, que assim, através do seu sangue, redimiu o homem a Deus. Porém, quando nós falamos de Israel, nós precisamos saber alguns pontos históricos antes de adentrarmos no tema propriamente dito. Nós sabemos, desde lições anteriores, que Israel, no ano 930, se dividiu em 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte com capital em Samaria e Reino do Sul com capital em Jerusalém. E é interessante, professor, que se você tiver algum recurso visual, por exemplo, um quadro ou alguma coisa que lhe faça trazer um recurso visual à sua aula, você assim coloque esses pontos e essas datas porque são importantes para a assimilação do seu adolescente. Então, no ano 930, Israel se dividiu em 2. O Reino do Norte, assim, passou a ter 10 tribos e o Reino do Sul passou a ter 2 tribos. Quando nós falamos do Reino do Norte, nós estamos falando do reino que foi desde Jeroboão até Oséias. Só que o Reino do Norte, ele foi tão pecaminoso aos olhos do Senhor que Deus ele precisava tomar umas providências. Quando nós observamos de forma mais profunda o Reino do Norte, nós percebemos no segundo livro dos Reis, no capítulo 17, que eles, no versículo de número 10, queimaram os seus filhos em oferenda a deuses estranhos. No versículo 17 do capítulo 17, acreditavam e faziam práticas de adivinhações. Ainda no capítulo 17, versículos 13 e 14, eles desprezaram os profetas. Haja visto que no Reino Norte houve alguns profetas que alertavam os reis, dizendo assim: se vocês não se consertarem,
Deus, ele vai agir com juízo. Profetas como Elias, Eliseu, Amós, entre outros, alertaram o povo, mas eles não quiseram se converter dos seus maus caminhos. Então, o Senhor Deus, conforme o profeta Isaías, capítulo de número 10 e versículo de número 5, ele usa uma vara de ira através da nação da Assíria. A Assíria, no ano 722, assim vai invadir o Reino do Norte e vai destruí-los e levá-los cativos. Um rápido panorama sobre a Assíria: era uma potência militar. Só para vocês terem uma ideia, o mundo, naquele tempo, eles tinham um pavor dos assírios, porque eles eram especialistas em táticas de torturas. E Deus, assim, utilizou a nação da Assíria para que eles agissem como juízo para a nação do norte, o Reino do Norte, Israel. Fazendo assim, o que era para ter acontecido era o Reino do Sul observar o que aconteceu com o Reino do Norte, e a Assíria, ela tinha uma tática que era a seguinte: ela pegava os seus povos conquistados, por exemplo, povo A, povo B e povo C, e ele fazia uma mistura para que esses povos, assim, perdessem a sua natureza, a sua cultura, a sua língua, toda a sua característica da sua nação fosse perdida. Era para o Reino Sul observar o que aconteceu com o Norte e se render. Deus ainda deu tempo ao Reino Sul para que eles, assim, se convertessem. Houve ainda um período de avivamento. Quando nós falamos do Reino do Sul agora, nós percebemos que 100 anos depois, eles ainda conseguiram se manter de pé. Porém, o povo também caiu em práticas de idolatria. O povo caiu nos seus pecados. Continuavam levantando postes ídolos, dizendo que Baal é que era Deus, dizendo que Azera, dizendo que Moloque e outras divindades eram deuses. Nesse tempo, a Assíria já havia se enfraquecido, historicamente falando. Como a nação da Assíria havia se enfraquecido, quem surge no cenário mundial agora é a Babilônia. E a Babilônia, no ano 605, ele vai, através de um rei chamado Nabucodonosor, invadir o Reino do Sul, a cidade de Jerusalém, a capital, e vai levar nobres, porque a Babilônia, diferente da Assíria, ela tinha uma política de invadir, pegar os povos conquistados e levar para a sua terra, para que assim trabalhassem e agissem na escravidão. Essa era a forma que a Babilônia trabalhava. Então, eles assim o fizeram, invadiram Jerusalém, levaram a nata da sociedade, pessoas que eram economicamente favoráveis, e entre eles estava o profeta Daniel. Nós percebemos também que 8 anos depois, eles vieram novamente, porque agora Israel já era vassalo da Babilônia, no ano 597, e levaram cerca de 10.000 pessoas, conforme relato de 2 Reis, capítulo 24, do 11 ao 15. E entre essas 10.000 pessoas estava lá o profeta Ezequiel. 11 anos à frente, no ano 586, conforme relato de 2 Reis, capítulo 25, eles vieram novamente a Jerusalém e, através do general Nabuzaradã,
destruíram a cidade e tocaram fogo nela. Destruíram o templo. Por que o templo? Porque no mundo antigo, a ideia que se tinha era: quando a minha nação entra em guerra contra a tua nação, é o meu Deus contra o teu Deus. Então, para a nação da Babilônia, o templo era a principal forma de religiosidade dos judeus. Quando uma nação invadia outra nação, ela tratava de destruir logo a parte espiritual, o centro da adoração, porque era como se estivesse dizendo assim: o teu Deus abandonou vocês. E foram o que a Babilônia fez. Destruiu, tocou fogo em Jerusalém, e é nesse cenário que Jeremias escreve o livro de Lamentações, vendo a calamidade que Jerusalém se tornou. Perceba que tanto o cativeiro do Reino do Norte quanto o cativeiro do Reino do Sul foram tragédias na história do povo de Deus. Porém, há uma esperança. Deus, ele assim iria levantar profetas para animar o povo. Deus usou vários profetas. Deus usou o profeta Ezequiel. Logo no capítulo 1 do seu livro, nós percebemos que Ezequiel, ele fala que ele, às margens do rio Quebar, Deus usava ele em profecias. O Daniel, que foi levado também para trabalhar na corte de Nabucodonosor, Deus usou ele de forma poderosa no cativeiro. No cativeiro foi quando eles desenvolveram uma forma de fé, e quando eles desenvolveram uma reverência tão grande que a idolatria em Israel foi curada em todos os sentidos. Daí em diante, as primeiras sinagogas, as primeiras reuniões daquilo que lá na frente foram chamadas de sinagoga, surgiram. Então nós percebemos que, de fato, o cativeiro foi necessário, o sofrimento para o povo foi necessário. Mas ainda no próprio cativeiro haviam falsos profetas que diziam que o povo só iriam ficar lá apenas alguns anos, 2 anos. Mas Deus, usando Jeremias, no capítulo 25 e no versículo 11, ele diz de forma contundente que o cativeiro duraria 70 anos. Mas no final do cativeiro, Deus os levaria novamente para aquele local. O mesmo Deus que permite a ferida é o que cura a ferida. Às vezes, é importante, professor, que você diga isso para o seu aluno, até porque a adolescência é um período difícil de vários conflitos. Então, deixe isso claro que, às vezes, os sofrimentos, o próprio Deus nos permite que passemos, para que a gente se lembre quem verdadeiramente Ele é. Às vezes Deus permite algo aqui ou algo ali, mas não para nos matar, mas simplesmente para revelar para nós quem Ele é de verdade e para revelar para nós o seu poder, o seu desígnio e aquilo que Ele quer que a gente seja. Sempre que nós estivermos andando e trilhando um caminho que não é de sua vontade, Ele vai criar motivos. Para Israel, foi a Assíria. Para Judá, foi a Babilônia. Para nós sabemos aquilo que nos aflige. Conte isso para o seu adolescente. Algo interessante também é colocar todas essas datas de forma harmônica em um quadro para que o seu adolescente assimile todos os pontos históricos
do que aconteceu. Nós sabemos que muita coisa que se aconteceu ali foi em paralelo com os profetas. Então, para que não vire uma confusão na cabeça do seu aluno, então reproduza no quadro todas as datas, todos os profetas. Se puder, até digam quantos reis serviram no Reino Norte, quantos reis serviram no Reino Sul, mas que faça aquele cronograma, tudo nos conformes para que a aula seja feita da melhor forma possível. Mas no final, conclua dizendo que o mesmo Deus que permitiu o sofrimento é o mesmo Deus que restaurou o povo, porque o povo de Deus não poderia terminar daquela forma. Nós percebemos que, ao final dos 70 anos, Deus usou 3 homens, Zorobabel, Esdras e Neemias, para assim restaurar a nação e levantar Israel novamente como aquela nação que seria espelho para as demais nações. Que Deus te abençoe, professor. Que Deus assim te use de forma poderosa no término dessa lição e no fechamento dessa lição, que tenho certeza que Deus, Ele fará coisas grandiosas na sua vida e na vida de seus alunos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.